Tudo bem, pessoal? Dando sequência, né, ao estudo sobre concurso, a gente vai falar sobre mais um capítulo do livro, né, que eu escrevi, do Sonho e Realização, o caminho para a aprovação nos concursos públicos. E o assunto de hoje, né, a arte da repetição e da persistência. Por que eu separei um capítulo só para falar sobre isso? Vou tentar, através de alguns exemplos, mostrar como a arte da repetição realmente pode ser usada em concursos públicos. Vamos lá? São pouquíssimas pessoas que nascem talentosas ou com genialidade. O Ayrton Senna, por exemplo, acho que é um herói nacional, acho que ele tem muito de genialidade, sim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, né, biografias, ou tentar saber um pouco mais das pessoas que tiveram tanto sucesso. Até porque a gente pode aprender muito, não só com as escolhas corretas que essas pessoas fizeram, mas também a forma que elas, ou as atitudes que elas tiveram quando tiveram algumas dificuldades, alguns obstáculos. E o Ayrton Senna é um caso deles, né? Eu acho que aqueles poucos tiveram o privilégio de acompanhar, né, o final da carreira dele, aliás, a carreira dele, tendo ganho vários campeonatos mundiais, muitos, inclusive eu, né, até me emociono quando escuto a música dele, mas as pessoas esquecem do passado que ele teve, enfim, das atividades que ele teve que realizar até realmente se tornar um campeão. E uma das histórias que eu descobri, né, da vida dele, que me marcou muito, foi que o Ayrton Senna ele começou no kart. E teve o apoio dos pais, obviamente, mas mesmo assim, né, fez o máximo para aproveitar as oportunidades que a vida lhe deu. E alguns campeonatos que ele disputava, para surpresa de muitos, ele acabava não ficando sempre, né, em primeiro lugar. E teve um campeonato, enfim, uma série de corridas que ele perdeu por causa da chuva. Teve um final de semana que ele correu, quando começou a chover, ele acabou, enfim, não tendo o mesmo desempenho. O que aconteceu, né? No livro que eu li, o relato diz o seguinte, que logo depois que ele teve essa derrota, isso quando quase um adolescente aí, o que ele fez? Todos os dias que chovia, ele pegava, né, o kart dele, ia até o autódromo e corria, né, a exaustão, volta após volta, isso dias, semanas, meses, né, quase anos. E através dessa repetição de alguém que perdeu alguns campeonatos e corridas pela chuva, ele se tornou, e falam até hoje, o maior corredor das chuvas de todos os tempos. Ou seja, aquilo que ele tinha e que não lhe trazia benefício, ele absorveu. Ele pensou que se ele treinasse muito a exaustão, ele iria conseguir superar essa dificuldade. E tamanho foram os treinos que ele se tornou, né, o melhor, não só nas corridas, né? Ele, não é à toa que ele é o ídolo não apenas dos brasileiros, mas de todos os grandes campeões, Schumacher, até o Hamilton atualmente fala muito sobre ele. Então, lógico que ele tinha a genialidade dele, mas se não fosse essa gana de vencer, de ele ter se dedicado, de ele ter, de fato, repetido a exaustão, ele não teria aprendido nem se tornado a pessoa que se tornou. Eu trouxe mais um exemplo para mim que me inspirou muito, né? Oscar Schmidt. Recentemente até fui falar para os meus alunos a respeito dele, e alguns perguntaram quem era ele. A gente começa a perceber que a gente está envelhecendo, né? Mas Oscar também foi uma pessoa extraordinária. As pessoas que também tiveram o privilégio de ver ele jogar, não vi tanto jogar, mas eu acompanhei muito o pós-carreira dele, né? O carinho que não só os fãs, mas jornalistas tratavam ele. E fui ler a biografia dele também, que me marcou muito, porque o Oscar Schmidt era conhecido como Mão Santa. Em uma entrevista que ele fez para uma rede de televisão, perguntaram, né, o que ele achava sobre esse apelido. E por incrível que pareça, ele falou que ele detestava. Eu falei assim, como assim detestava esse apelido de Mão Santa? Porque ele falou, minha mão nunca foi santa, minha mão era treinada. Ele falava que após, enfim, ele tinha altura, né, ele tinha um amor pelo esporte, mas nem sempre ele foi um cestinha que ele se tornou. Acho que quase o maior pontuador da história do basquete. E no começo ele teve muita dificuldade, mas quando acabava o treino, quando as pessoas iam embora, ele ficava ali repetindo, e quase diz ele, mais de 500 arremessos por dia, e ele só parava quando acertava uma sequência.
que ele entrava mais cedo para treinar, fazia o treino de forma comum como todos os outros, e quando os outros iam embora, ele dava sequência a esse treinamento. Então o que essas duas pessoas, né, dois gênios também, mas têm em comum? Justamente eles internalizaram a arte da repetição. Por que eu digo que isso é muito importante? Até as pessoas que nascem com talentos, até as pessoas geniais, se elas não exercem, se elas não repetem a exaustão, elas não aprendem. Eu percebi que no mundo dos concursos, o que difere um concurseiro de outro, talvez o que tem um pouco mais de vantagem, o que tem vantagem, talvez ele tenha a facilidade de absorver um pouco mais de conteúdo. Mas até essa pessoa tem que se debruçar por horas de estudo até conseguir aprender. Porque existe o aprendizado e existe a fixação. São etapas diferentes. Por mais que você tenha dificuldade ou facilidade, não basta aprender, você tem que fixar aquela quantidade de conteúdo ao longo do tempo, né, até você prestar a sua prova, e isso só é possível através da repetição exaustiva. Falando um pouco da minha experiência própria. Digo que grande parte da disciplina que eu adquiri, até para os estudos, vem do esporte, né? Fui um atleta, treinava judô, treinei por quase 15 anos, cheguei a competir, chegou um momento da minha vida que eu tive que fazer a opção de seguir como atleta, ou seguir a área acadêmica, no sentido de fazer a universidade, e pela razão acabei entrando nos estudos, mas a disciplina sempre fez parte da minha vida. Eu nunca fui ou alcancei excelência em nada. Sempre tive um pouco de faculdade de aprender, mas da mesma maneira que eu aprendi, eu esquecia. E se eu esquecia nome, imagina conteúdo a ser estudado. Mas eu aprendi também que se eu fosse organizado e repetisse 1, 2, 3, 4, 5 vezes, aquilo começava a assimilar. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, a mesma disciplina eu apliquei aos estudos. E, de fato, eu posso dizer que até a minha primeira aprovação na área fiscal, eu fiz todos os exercícios que existiam. E eu não digo isso com muita alegria, muito pelo contrário, né? É uma coisa muito desgastante, mas eu diria que até eu conseguir me aperfeiçoar, eu tive que procurar diversas bancas, diversas provas, porque no começo, como todos, eu errava mais que acertava. A diferença é que eu não parava, a diferença é que de fato eu sabia que se eu continuasse persistindo, eu iria conseguir assimilar e minha aprovação um dia iria vir. Então, enfim, eu fiz quase todas as questões das provas recentes, né, que existiam, mais de uma vez, até de fato eu começar a assimilar. Ao ler o início de uma questão, já consegui deslumbrar o que seria cobrado, ou qual pegadinha eventualmente tinha, porque de fato existem padrões que quando você estuda muito você consegue identificar. Tem uma história milenar japonesa que também diz o mesmo, que você se torna mestre depois de se dedicar 10.000 horas a algum assunto. E de novo, da mesma maneira que eu falei do Ayrton Senna, que aprendeu correr da chuva, do Oscar Schmidt, que virou Monsanto, e até desses mestres, eles se tornam através da dedicação. Então, se você quer alcançar algo, por mais que você tenha facilidade, dificuldade, você vai precisar ter disciplina e repetir até a exaustão. Porque vai chegar uma hora que aquilo vai se tornar algo, não diria simples, mas algo superável. Então lembre-se sempre disso. Qualquer dificuldade que você tiver, qualquer momento que você achar que não vai ser capaz, persista, repita, refaça. É assim que você vai aprender e, acima de tudo, fixar. E para até dar um exemplo, como eu mesmo falo, eu sempre tento buscar pessoas que me inspiram, ao longo das trajetórias que eu passo. E para concurso, no início eu vi um vídeo sobre esse Sérgio Carvalho, foi um dos fundadores do Eu Vou Passar, como mesmo falei, um dos primeiros Netflix do mundo. Acho que antes do Netflix ele já vendia assinatura com acesso dos cursos. Depois teve uma cisão, ele foi fundar a Olá Amigos, também indico para todos os que estão interessados em estudar para concurso. E a história dele é muito bacana, porque desde o momento que ele decidiu ser servidor público, virar auditor, até a aprovação dele foram quase 10 anos. Que ele começou a estudar, a primeira prova que ele fez para a FTM, que na época era auditor, foi reprovado, diz ele de lavada. Na segunda tentativa ele prestou por nível técnico e, escrito aqui, ele foi reprovado por uma questão, que já aconteceu comigo também.
Antes de ser aprovado como auditor fiscal estadual, já era auditor municipal em São Paulo, eu cheguei a fazer 2 provas, uma da Receita que por 2 questões de condicional eu não fui aprovado entre os 30 melhores, e uma outra prova no Rio de Janeiro que por uma questão de direito civil, na época era privado, eu também não fui aprovado, e nesse concurso, salvo engano, só 17 pessoas foram ao total, e por causa de uma questão não fui. É uma coisa muito complicada, mas eu lembro, tendo um desabafo com amigos, eles falaram: pô, Vitor, você está chateado por causa de uma questão, né? Está pensando em desistir, ao invés de ver o que talvez está te faltando, veja que falta apenas uma questão para você ser aprovado no próximo. Enfim, continuei persistindo, até graças a Deus alcançar, não a minha aprovação, mas o merecimento da minha aprovação. E com ele foi a mesma questão. Depois de mais um ano, ele fez para técnico e foi aprovado. Atingiu excelência para nível técnico, que hoje é o analista da Receita. E o sonho dele continuou. Porque eu falo, é muito fácil também a gente trilhar um planejamento de médio e longo prazo, e quando a gente consegue alcançar alguns degraus, a gente para, porque ainda mais para serviço público. Você, quero ser auditor, mas vou virar técnico, depois analista. Às vezes as pessoas se acomodam como técnico, como analista, acabam dando sequência até alcançar o sonho delas. E ele não, ele persistiu. O que aconteceu? Foi reprovado por uma questão novamente. Imagina a frustração, né? Eu já trabalhava no órgão da Receita Federal como técnico, sem dúvida família, expectativa, amigos, colegas de trabalho, mas novamente passou por uma reprovação. O que ele fez? Desistiu? Não. Em 2002 ele foi aprovado. Eu diria assim, não só aprovado, mas aprovado com excelência. E o que eu digo, por que eu digo que ele foi aprovado com excelência? Ele foi o melhor? Não. Mas ele fez o que precisava ser feito até alcançar o objetivo dele. Não tive o privilégio de conhecer ele, enfim, não ia assim, tornar colega ou sequer amigo, mas pelo que eu escuto das entrevistas, dos vídeos, até das aulas que ele já deu, já tive a oportunidade de participar de uma aula presencial, o diferencial dele foi justamente esse: uma pessoa simples, que teve que vencer dificuldade de concurso concorridíssimo, e ele teve que encontrar os seus mecanismos para assimilar e aprender. Ele não só assimilou e aprendeu, como se tornou, eu diria, acho que o melhor professor de matemática do Brasil. Ensina matemática, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico, justamente por ele ter tido tanta dificuldade, conseguir simplificar um assunto. E a grandeza do homem, eu falo, mais que um bom profissional, a pessoa precisa ser um bom ser humano. E ele também, nesse quesito, sempre foi. Já troquei algumas mensagens enquanto estudava, mandava perguntas, ele respondia, ou seja, uma pessoa que saiu de uma simplicidade, enfrentou inúmeras derrotas, mas alcançou o objetivo dele, e pós alcançar, ele continua dividindo o conhecimento que ele tem. Eu não me canso de repetir essa frase, né? Você possui aquilo que compartilha, e tanto ele fez, como me inspira a fazer também, inclusive com esses vídeos que eu tenho realizado. Ou seja, você quer algo, tenha certeza que você vai alcançar quando você alcançar o merecimento. Então, seja para se tornar um atleta de excelência, seja para ser aprovado num concurso, você vai precisar enfrentar dificuldades, insegurança, seja sua, seja de pessoas. Você vai se questionar muitas vezes, mas se você persistir e aperfeiçoar a arte da repetição, você vai alcançar o seu objetivo. Quando? Sempre me perguntam. Quando for o momento. Em algum momento eu conto sobre minha história, de como eu saí de São Paulo, tendo a opção de trabalhar em Brasília, mas acabei no estado hoje que me aprendi a mais respeitar, que é o estado do Pará. E, enfim, tendo já trabalhado como auditor municipal numa cidade de São Paulo, mas foi a melhor coisa da minha vida, porque tudo que eu tenho de valor hoje foi em consequência dessa aprovação num estado diferente. Então, de novo, se você repetir e for até o final, você vai ser aprovado no lugar ideal onde você vai exercer as suas atividades. É só de fato não desistir. E eu, através desses mecanismos, desses estudos, não só pessoais, mas estudando biografia de pessoas que tiveram certo sucesso, eu criei esse ciclo do estudo eficaz. Como que ele funciona? Vamos lá. Primeiro, estude uma aula. Depois, reestude se não entendeu. Existiam matérias, por exemplo, macroeconomia, que eu tinha que ler na faixa de 10 vezes até aprender. As pessoas leem uma aula, ficam desesperadas porque não entenderam, é totalmente normal.
Eu, de novo, pela essa arte da repetição, vi que alguns assuntos eu ia ter que reler mais vezes. E eu juro, macro e microeconomia, alguma delas cheguei a estudar quase 10 vezes a mesma aula, isso pedindo ajuda, informações de colegas, professores. Ou seja, estudou, entendeu? Repita, até você conseguir. Depois de estudar, faça os exercícios. E os exercícios é o termômetro para você saber se você assimilou ou não o conteúdo. Depois de ter feito os exercícios, releia os assuntos errados nos exercícios. Ou seja, fiz 100 questões, errei 50, vamos ver ali as explicações do professor para reestudar aquele assunto e separar, errei tal exercício. Depois, revise, ou seja, os exercícios que você errou, refaça sempre. 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias para você acertar. E aqueles assuntos que você errou, faça um reforço de conteúdo. Ou seja, estuda, repete, reestuda. Persista, faça exercício. Repita através dos exercícios errados e persista para revisar. Deu certo? Não. Recomece. Esse ciclo deve se repetir até a sua aprovação. Se cada aula você conseguir, dar uma volta, e foi para a aula 2, você dá uma volta na aula 1 e começa a aula 2. Foi para a aula 3, dá uma volta na aula 1, dá uma volta na aula 2, ou seja, através da arte da repetição, eu te garanto, não só você vai aprender, como você vai fixar. É difícil? Mas de novo, é possível. Então é isso, espero ter conseguido ajudar, ter falado e inspirado um pouco vocês a entender que as dificuldades existem até serem superadas. E pense como os japoneses, se alguém conseguiu, você pode conseguir, se você estiver disposto a pagar o preço pela conquista, seja da renúncia e principalmente através das suas tentativas e repetições e exaustões até você atingir o sucesso. Um grande abraço, até a próxima aula.